entre em pânico. Mantenha calma, mantenha segurança. E se por acaso um certo imperador francês resolver invadir a sua casa, arruma a mala aí. Au, au. Primeiro vamos para uma aula de história. Sim, vamos para a aula de história. Senta que lá vem a história. Poucas pessoas vão pegar essa referência. Mas... Em 1806, um certo imperador francês falou o seguinte: quem fizer negócio com a Inglaterra será invadido. O continente europeu não pode fazer comércio com os ingleses. Ponto. Então eu estava falando, era o famoso e lindo, maravilhoso bloqueio continental. Né? Deu para entender, né? Quem é do continente europeu, esquece a Inglaterra. 3 países, 3 reinos falaram não. Na verdade, um foi mais interessante ainda. A Rússia disse não, niet, not. O espanhol, o reino espanhol disse no. O reino português falou, a gente conversa. Olha, a gente vai trocando uns leros, papo. Então, o príncipe regente João literalmente tentou levar na maciota, levar como dava. Olha, negociava com um, negociava com outro, falava com inglês, falava com francês, e no fim das contas, Napoleão se cansou em 1817, invadiu Portugal, dezembro, se não me engano, novembro, dezembro, invadiu Portugal e a família portuguesa, a família real portuguesa, ó, pegou as malas e vieram para o Brasil, a colônia mais rica. Isso você sabe muito bem. O fato interessante é que a partir de agora é que começa o legal. Hoje, as obras de hoje, elas têm muito a ver com esse momento, mas muito mesmo, mas muito com força. Uma delas é muito legal, que é a seguinte: já pensou que uma certa invasão zumbi tivesse acontecendo em Portugal? E no auge de desespero, a família portuguesa, na verdade, estava fugindo não só de Napoleão, mas também de zumbis que estavam invadindo o reino? Pois é, e assim nasce Independência ou Morte, ou Independência ou Mortos. Abul Fabiá ou Harold Stricker. Eu não sei se os nomes dos caras são assim, me desculpa, mas eu acho que eu errei o nome deles, tá bom? A obra é interessante porque vai brincando com algumas passagens históricas brasileiras, bem fenomenais, onde nós temos as brigas entre o príncipe regente João e sua esposa, Carlota Joaquina. Vamos ter a condição da mãe de Napoleão, do príncipe regente João, Dona Maria I. E é legal como os filhos vão se atuando, principalmente um certo Pedro vai atuando junto com alguns amigos, e como a história do Brasil vai se desenvolvendo de uma maneira muito legal, muito heróica. Foi a primeira vez em que eu passei a gostar de Dom Pedro I. Né? Só na ficção mesmo, porque na realidade não dá não. Mas é legal a gente observar que dá para brincar com a nossa própria história, que muitos poucos às vezes fazem. Essa brincadeira de mexer com o real, mexer com o ficcional, juntar os dois, fazer um balaio de gato e você gostar da coisa. É muito legal, muito divertido, eu rolei de rir algumas vezes. E é interessante porque também tem os fatos históricos, então que eu vou lembrando, poxa vida, mas isso aconteceu dessa forma, e mudar um pouquinho, é muito legal e muito divertido. Então, sim, vale muito a pena. Pois bem, eu falei que vamos falar de 3. Né? A segunda, essa sim é um primor. Por quê? Nós temos uma historiadora, Lilian Moritz Schwartz, com o Spaca, que fizeram, sim, a mesma ideia, família real portuguesa saindo de Portugal, vindo para o Brasil, com Dom João o Carioca, se eu não me engano é de 2007 essa obra. E bem, onde é que entra o prazer aqui? Nós temos uma historiadora. Então, nós temos uma pessoa que já diz, olha,
É quadrinho, é legal, mas também tem fontes históricas aqui. Então eles vão narrando a obra de uma maneira muito gostosa. O Spaca dá um prazer de narrativa gráfica. E nesse sentido, se você acha que a história do Brasil é chata, é cansativa, aí quando você pega uma obra como Dom João Carioca, você percebe que Dom João, às vezes, ele ficou muito mais abrasileirado do que muitas obras, às vezes, passam por aí. Tem um lado cômico? Sim, tem um lado cômico, mas também tem um lado de que dá um ar para ele muito mais fantástico, muito mais gostoso. É uma daquelas obras em que você vai se deliciando em ver a nossa história, o nosso passado, de como ele vai trazendo as inovações, de como ele vai trazendo novidades que eram proibidas para a colônia até então. A vida da família real faz uma diferença absurda. Ela transcorre desde o momento em que a família real fica na dúvida de sair de Portugal ao momento em que ela tem que retornar para Portugal. É legal, é maravilhoso, eu nunca tinha visto o Dom João de uma maneira tão gostosa. E sim, realmente me encanta ver Dom João VI. Se você achou estranho falar Príncipe Regente João, e muita gente já fala Dom João VI, ele era Príncipe Regente no começo. Depois é que ele vai virar Dom João VI. E é muito legal, é gostoso. As referências históricas são maravilhosas. A Lilian fez um trabalho excepcional. Sim, é primoroso. A narrativa, tanto textual quanto a do Spaca. E bem, eu falei que são 3 obras. Então a terceira, ela me ganhou há muitos anos atrás. Porque a Lilian Moritz escreveu um livro chamado As Barbas do Imperador. As Barbas do Imperador falam de Dom Pedro II. O quadrinho, também desenhado pelo Spaca, ele vai caminhando. Se eu não estou enganado, ele é de 2014. Os dois serão para a Companhia das Letras. Tanto Dom João Carioca quanto As Barbas do Imperador. É legal perceber como o nosso imperador vai crescendo, vai desenvolvendo, vai fazendo suas viagens, vai se mostrando uma pessoa, uma figura muito além do seu tempo. Ele leva o Brasil para fora, ele é quem leva o Brasil para a Europa, ele leva o Brasil para os Estados Unidos. E ele leva uma parte do conhecimento também que nós temos. Sim, eu sei. Tem um problema sério com Dom Pedro, que é o problema da escravidão. Eu não vou entrar nesse assunto, tá bom? Eu prefiro, assim que algumas pessoas vão querer falar e tal, mas eu prefiro olhar para outro viés. Né? Então não vou entrar em questões agora. Mas vamos falar do quadrinho, porque nós vamos vendo a vida de Dom Pedro. E ela é recheada de momentos incríveis. Tem pouca coisa chata? Sim, eu sei, mas é muito legal. É um pouco grandinho, né? Um pouco maior que os outros dois, mas nos apresenta um Brasil que muitas vezes a gente não vai muito, que a gente às vezes ignora, que é o Brasil imperial. Então, vale a pena, vale a leitura. Independência ou Mortos, Dom João Carioca e As Barbas do Imperador. É muito legal ver a história do Brasil, a nossa história transcorrida, seja de uma forma ficcional, seja de uma forma historiográfica, né, dentro, para nós vermos. Eu, pelo menos, gosto bastante. Comenta, curta, compartilha, inscreva-se no canal e lembre-se, independência ou morte.